Olá, pessoal. Meu nome é Melim Kemmel. Eu sou aluno do PPA e sou pessoa com deficiência sensorial visual. E ainda assim, né, mesmo sem enxergar nada, que eu tenho 0% de visão, eu consigo utilizar todos os recursos do PPA, né, do Programa de Produção Acadêmica. Então, a gente tem acesso, independentemente de estar enxergando, posso acessar a plataforma de aulas, posso acessar a comunidade no Facebook, posso acessar o canal do Telegram, posso acessar o Zoom, então fazer gravações, tirar print, isso aí mesmo sem estar vendo. A gente utiliza umas teclas de atalho, isso aí a gente tem que decorar, né? Porque quem não enxerga não usa mouse. Então, a gente, por meio dessas teclas de atalho, você consegue se movimentar. Eu vou fazer uma pequena demonstração, coisa rápida, né? Depois tem um arquivo, para quem tiver mais necessidade, pode acessar um arquivo onde vai ter todos os atalhos para fazer tudo que você precisa na navegação. E também é importante dizer que eu estou usando aqui um computador com Windows 11 instalado e o navegador que eu vou usar é o Firefox, da Mozilla. Funciona também com Chrome, mas eu acho o Firefox mais acessível. Então, eu vou fazer uma pequena demonstração. Eu estou aqui com a tela, aparecendo a tela do Google, e eu vou fazer uma demonstração aqui, entrando no site, na comunidade do Facebook. Só que já inicio aqui um detalhe. Quem não enxerga ou tem baixa visão, é bom acessar o Facebook por um endereço diferente do que as pessoas acessam normalmente. Por quê? O site que você acessa, www.facebook.com, ele vem com muitos recursos de multimídia, tem propaganda, tem um monte de coisa. Para quem não enxerga, isso atrapalha um pouco. O site bom, para quem não enxerga, seria This meeting is being recorded. Aqui, por exemplo. Google Mozilla File. Google Mozilla. Acho que talvez esteja aparecendo aqui a tela, né? Então, eu vou aqui no lugar do endereço. Navegação / de ferramentas. Eu vou... O endereço é esse. Seleção. É https:// não sei se está aparecendo aqui na tela. FACEBOOK.com. É m.facebook.com. É nesse endereço que a gente entra. Recolhido. Google Tem um documento. enter aqui. Ele já deve abrir a tela já Facebook. logado no Facebook. Eu já estou com a minha conta cadastrada aqui. Então, ele já abre direto. Quem acessa essa página e está com esse programa instalado, que é o NVDA, NVDA vem do inglês No Vision Desktop Access, e é você acessar o desktop sem ter visão nenhuma. Por meio dessas teclas de atalho, eu tenho comandos aqui e o computador vai lendo o que eu preciso. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu vou digitar o número 3 no teclado e ele vai para a primeira postagem que tem aqui no Facebook. Então, com isso, eu evito estar lendo um monte de coisa que tem ali em cima que às vezes não tem interesse para mim. Eu já quero ir para a primeira postagem, eu vou apertar a tecla número 3. Vamos ouvir o que acontece. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, perfil verificado. Eu sei que é uma postagem do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu vou jogar a setinha para baixo. O número MPRJ participou, nesta segunda-feira, 13/06, da terceira edição do Programa Segurança Pública. Então, assim, por exemplo, eu sei que é uma postagem do Ministério Público. Eu quero ir lá na comunidade do PPA. Então, eu vou ver se nessa lista aqui tem alguma postagem que eu já posso ir por aqui direto. Por exemplo, eu vou apertar o número 3. Tânia Guedes. Tânia. Alba Morrone. Maria Camilote Maior Bezerra de Menezes, um médico de Deus entre Neymar Borges Maior Deficiência. Tânia Iglesias. Minhos de Vento Artesanato. Manu Quemel Sarmento. Gisela Paz. De Alma para Alma. Nagla Quemel. Sem título seguinte de... Por exemplo, eu visitei todas as postagens aqui, não tinha nenhuma do PPA. Eu estou aqui no menu de notificações, que sempre tem alguma postagem ali. Página, mensagens. Eu vou dando tab e vou alternando aqui entre os links. Notificações. Tem uma notificação. Menu. Abrir link em nova aba B1. Vou abrir em nova aba. Notificações. Ontem. Hoje. Ixa Matos Ramos, Flávio Araruama e Aline Antunes Steins, Nery Coutinho compartilhou, Felipe Azense, Antocléia Santos e outras 2 pessoas publicaram no grupo Comunidade do programa de... Há 38 minutos, Felipe Azense. Eu vou entrar aqui. Há 38 minutos, Felipe Azense. Nery Coutinho compartilhou, Felipe Azense. Notificações Mozilla. This meeting is being recorded by the whole. Notificações. Aline Antu, Nery Coutinho compartilha. Felipe Aze. This meeting is being recorded by the whole. Notificações. Felipe Aze. This meeting is being. Justamente. Notificações Mozilla. Notificações. Felipe Azense. Menu.
Abrir link em nova. Comunidade do programa. Avisos. Por exemplo, aqui, ó, eu sei que eu estou na comunidade do Facebook, do PPA. Comunidade do Programa de Produção Acadêmica Mozilla Firefox. Eu teclo, quando eu quero saber onde eu estou, se eu estiver perdido, eu dou um Ctrl e a letra, aliás, uma tecla Insert e a letra T de Tatu. Então, ele lê para mim em que janela que eu estou. Eu vou apertar novamente, vamos ouvir o que ele fala. Comunidade do Programa de Produção Acadêmica Mozilla Firefox. Então, ó, eu sei que estou na comunidade. Se eu apertar a tecla número 3, eu vou nas próximas postagens. De notificações. Estou aqui no menu de notificações. Felipe Azense, maior comunidade do Programa de Produção Acadêmica. Ó, eu sei que tem uma postagem do professor Felipe. Eu vou apertar aqui a tecla Insert e seta para baixo, ele vai ler continuamente. Depois, se eu quiser parar, eu teclo a tecla Ctrl. Eu vou pôr para ler essa postagem. Vamos ouvir. Felipe Azense, maior comunidade do Programa de Produção Acadêmica. Número informes. A gravação da aula inaugural da turma 2022/3 do PPA já está na EDUS maior módulo de boas-vindas. 39 minutos. Uma reação, incluindo curtir, reagir, comentar, história completa, salvar mais. Então, por exemplo, ó, ele leu. Eu vi que tem uma curtida, alguém curtiu. Eu posso aqui fazer um comentário. Eu vou aqui, por exemplo, para fazer uma demonstração, apertando a tecla Tab, eu consigo me movimentar entre esses botões. Comunidade do Programa de Produção Acadêmica. Número informes. Então, por exemplo, ó, eu vou dando Tab, ele está em informes. Nenhuma descrição de foto disponível. Não tem nenhuma descrição na foto. Tem uma foto aqui, mas não tem nenhum comentário. 4 reações, incluindo curtir. Aliás, eu acho que eu já estou na Felipe Azense maior postagem. Aqui que eu estou na primeira. Comunidade do número info. Uma reação, curtir, reagir, comentar. Por exemplo, eu vou aqui em comentar. Comunidade do programa. Felipe Azense maior. Aperta a tecla 3, eu já estou aqui com a postagem de frente. Agora ela selecionada aqui, só essa postagem. Número informes. A gravação 40 e salvar mais. Vou jogando setinha para baixo e ele vai lendo o que está escrito. Botão de alternância não pressionado, curtir. Ó, botão de alternância não pressionado. Eu sei que o curtir não está pressionado. Botão de alternância não pressionado, reagir. Tem um botão reagir aqui que também não está pressionado. Eu vou dar um Enter nele, vai aparecer umas opções. Escolha uma reação. Facebook logo. Escolha uma reação. Curtir. Amei. Força. Haha. Uau. Triste. Gur. Fechar menu. Eu tenho umas opções aqui. Eu posso rir, posso curtir, posso botar um coraçãozinho, posso rosnar de raiva. Fechar menu. Fechar menu. Gur. Triste. Uau. Haha. Força. Amei. Aqui, por exemplo, eu vou dar um amei. Eu vou aqui. Eu me movimentei com as setinhas do teclado. Para cima e para baixo. Vou dar um Enter aqui em amei. Visitado. Felipe Azense, número informes. Tem uma tecla 3, eu vou ver aqui que já deve ter uma postagem amei aqui, uma marcação. A gravação 40, salvar mais, botão de alternância pressionado amei. Ó, botão de alternância pressionado amei. E eu vou fazer um comentário aqui nessa postagem. Comentar, você e uma outra pessoa. Escreva um comentário. Edição multilinha. Por exemplo, eu estou aqui, ó, edição multilinha. Eu sei que é um campo para eu escrever. Eu aperto a tecla barra de espaço, ele vai fazer um som diferente, ó. Edição multilinha em branco. Edição multilinha em branco, eu sei que eu posso escrever. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo... Caps Lock ativado. Parabéns. Eu apertei o Caps Lock para dar maiúsculo. P, K, A, T, R, R, T, R, A, B, E, S. Parabéns. Exclamação. P, A, R, A, B, E, N, S. Exclamação em branco. Por exemplo, parabéns. Comentar botão. Eu dou um botão comentar. Comunidade do programa. Felipe Azense, maior comunidade do programa. Aqui eu consigo, vou ver que eu tenho uma postagem. Melinquemel. Ó, Melinquemel. Parabéns. Parabéns. Curtir, reagir, responder, editar agora mesmo. Agora mesmo. Então, por exemplo, com essas teclas, apertando o número 3, eu consigo navegar entre as postagens. Se eu der Tab, eu consigo navegar entre os botões. Então, se eu apertar o botão curtir, eu vou curtir aquela postagem. Se eu apertar o botão reagir, eu tenho a opção de dar um coraçãozinho, dar um uau, rir, ficar triste, essas reações, né? E para comentar, basta dar a letra número E de Europa, ele vai parar direto na caixa de edição. Edição multilinha. Ó, edição multilinha. Eu só dou um toque na barra de espaço. Edição multilinha em branco. Ele abre o campo para eu escrever. Então, é só depois dar um Tab e no botão comentar, dar um Enter e eu consigo postar um comentário. Então, dessa forma, a gente consegue navegar. Eu vou voltar aqui, por exemplo, para ver as outras postagens. Ocupado. Escolha uma ocupado. Comunidade do ocupado. Comunidade do Alt e seta para a esquerda, ele vai voltando como se estivesse dando um backspace. Então, por exemplo, aqui
Comunidade do Programa de Produção Acadêmica. Eu sei que eu estou na comunidade de produção acadêmica. Eu vou dando a tecla número 3, vou navegando entre as postagens. Felipe Azense, maior comunidade do número informes. É com muita satisfação que informo as 15 primeiras pessoas inscritas da turma 2022/3. É uma postagem informando quem foram os premiados, né, que se inscreveram primeiro. Eu vou dar um número 3, vou para a próxima postagem. Felipe Azense, maior comunidade do Programa de Produção Acadêmica. Outra postagem do professor. Número informes. Pessoal, lembrando que hoje às 19 horas, de Brasília, teremos mentoria de produção acadêmica. Vou apertar número 3, vou para a próxima postagem. Felipe Azense, maior comunidade. Número informes. Pessoal, ressalto que para receber o certificado de participação no Camp Carreira Acadêmica você precisará ter 75% de presença, que será oferida em lista a ser passada ao vivo em diversos momentos do evento. Eu estou dando setinha para baixo, ele não está lendo continuamente, né? Eu estou lendo linha por linha. Então, se eu apertar número 3, ele vai para a próxima postagem. Felipe Azense, maior comunidade do Programa de Produção número informes. Em branco. Confira a agenda de junho do PPA, horário de Brasília. Então, você vê, dessa forma, a gente consegue navegar tranquilamente, sem estar vendo, pelo navegador aqui, usando o NVDA, o Windows 11, consegue navegar aqui na comunidade do Facebook, do PPA. Então, eu encerro por aqui. Tem muitas mais outras teclas de atalho que a gente vai mostrar com mais detalhes no arquivo, que você pode baixar depois lá pela própria plataforma de áudio. Então, é isso por enquanto. Então, beleza, professor. Acho que eu vou agora mostrar aqui o Telegram. O senhor está me ouvindo aí? Show de bola. Estou aqui admirado e aprendendo muito. Assim, está um pouco estendido. Depois a gente pode, só um teste, né, melhorar. Não sei se eu conseguir fazer uma demonstração razoável de como é que funciona a navegação na comunidade. Eu vou fechar aqui o Facebook. Notificações documento. Facebook documento. Página. Eu vou abrir aqui o Telegram, na verdade, o que eu uso? Eu uso o Unigram. Eu não sei se isso tem para... Eu acho que esse Unigram aqui é um recurso que tem para todos os computadores. Eu instalei um aplicativo que ele abre o Telegram no meu computador. Então... Microsoft Story, File, Unigram, botão status, Unigram, janela. Eu acho que eu tenho que descompartilhar a tela, né? Como é que eu faço? Aqui está aparecendo, pelo menos para mim está aparecendo o Telegram. Quer dizer, o Unigram, né? Unigram. Apareceu aqui o Unigram? Bacana. Então ele já vai compartilhando o que eu estou na tela, né? Sim, Deixa eu ver se ele está em tela. Deixa eu ver se ele está em tela cheia. Sistema menu, restaurar, mover, ver. Unigram, janela. Sistema menu. Restaurar indisponível, mover, ver. E Unigram. Ele está em tela cheia? Aqui não. Ele não está em tela cheia, não. Mas ele está como se fosse uma janela minimizada. Pois é. Era isso que eu fiz. Sistema menu. Fechar F. Maximizar X. Unigram. Acho que deve estar em tela cheia agora. Agora está em tela cheia. Beleza. Então, por exemplo, como é que a gente faz no Unigram, no Telegram, né? E eu tenho aqui umas teclas também, como eu falei que a gente não usa mouse, é tudo por tecla de atalho. No caso do Unigram, são muitas coisas que você pode fazer. Você pode ouvir um áudio, bateria pode carregando. assistir. Rapaz, acabou. Bateria carregando. Está acabando a luz aqui em casa, mas acho que eu tenho um no-break aqui que vai segurar. Já está me ouvindo aí? Estou ouvindo sim. A bateria não carrega. Está dando bateria carregando e descarregando. Esse barulhinho aqui acho que está pequeno. Eu ia falar. Bom, acessando aqui o número 1, Alt número 1, eu vou para as chats, né? Então, por exemplo, vamos ouvir aqui. Grupo alunos WQ, 4 novas mensagens, Virley de Araújo, criei sim. Pelo que o pessoal falou aqui é ataque. Alguém tentando acessar ponto, recebido às 09:17. Esse aqui é o primeiro item da lista. Eu vou jogando setinha para baixo, que o que me interessa é ir direto aqui na comunidade do PPA no Telegram. Então, eu vou jogando seta para baixo, ele vai passar por vários canais, várias mensagens, até eu chegar no PPA. Canal de avisos do PPA, 3 novas mensagens. Coincidentemente é o segundo aqui. Eu vou pôr para ler. Vamos ouvir. O que eu vou ouvir agora é a última mensagem que foi enviada, a mais recente. Depois eu posso entrar lá. Eu vi aqui que tem 3 mensagens, né, que eu não li. Então, depois eu posso entrar e ler as outras 2. Essa que eu vou ler é a última.
Canal de avisos do PPA, 3 novas mensagens, número informes a gravação da aula inaugural da turma 2022/3 do PPA já está na EDUS maior módulo de boas-vindas, recebido às 08h42 de 20. E, ó, foi recebido às 8h40 de hoje. Então, se eu der um Enter aqui, eu vou lá para o canal. Silenciar botão. Eu posso a opção de silenciar, que não está silenciado. Eu vou digitar aqui a tecla Tab e Shift para eu ir lá na lista de mensagens, onde eu vou poder selecionar mensagem por mensagem. Ir para o final botão. Ir para lista. Compartilhar botão. Por exemplo, ó, aqui. Foto. Número informes a gravação da aula inaugural da turma 2022/3 do PPA já está na EDUS maior módulo de boas-vindas, recebido às 08h40. Essa aqui é a mensagem mais visualizado 21 vezes. 45 de 45. 45 mensagens, visualizado 21 vezes, ele dá algumas informações. Eu vou jogar a seta para cima, vou dar um toquinho na seta do teclado para cima, eu vou na mensagem, na segunda mensagem, né, na penúltima mensagem, pelo que eu vi aqui é uma foto. Foto, número informes é com muita satisfação que informo as 15 primeiras pessoas inscritas da turma 2022/3. Como forma de transparência, envio o print do sistema, a ordem é de baixo para cima. Parabéns mesmo. Basta agendar em sua consultoria no e-mail felipe@filipeazense.com, recebido às 08h14. Lido. Visualizado 26 vezes. 44 de 45. Aí se eu quiser ir lendo as mensagens anteriores, é só eu jogando setinha para cima. Número informes pessoal, lembrando que hoje às 19 horas, de Brasília, teremos mentoria de produção acadêmica. Recebido às 08h06. Lido. Eu vou subir aqui rapidamente a setinha até achar uma mensagem de áudio ou um vídeo, para mostrar como é que a gente pode reproduzir também áudio e vídeo. Mensagens não lidas 42 de 4, hoje 41 de 45. Número informes pessoal. Foto, número informes com 13 de junho 31. Foto, número informe. Vou dar um pause aqui. Vocês observam que quando tem uma foto, ele não, para quem não enxerga, né, o leitor de tela não vê a foto, mas eu estou observando que o professor está colocando aqui umas legendas. Então é legal que eu sei que tem uma foto ali, mas já tem uma legenda que me explica o que tem naquela foto. Então isso é um recurso bastante interessante, assim, muito importante para as pessoas que não enxergam, ter sempre uma legenda na foto, porque a foto ela não é acessível. O leitor de tela ele só lê textos, né? Então, eu vou jogando setinha para cima, ver se eu encontro algum áudio aqui. 9 de junho, 36 de 40. Número informes Camp Carreira Acadêmica, 7 de junho, 34. Número informes se você já alcançou 1 em 10 nos desafios. Número informes é com foto, é com uma 6 de junho, 30. Convido todos os participantes. 4 de junho, 20. Número informes pessoal, sempre importante lembrar a regra 09. Número informes Camp Carreira, 31 de maio, 20. Número informes o próximo desafio. Número informes a gravação das dorso da mão com dedo indicador apontando para cima PPA dia 06. Mensagem de vídeo, recebido às 11h14. Legal, tem uma mensagem de vídeo. Quando eu chego num arquivo de multimídia, um vídeo, uma foto, um áudio, ou mesmo se tiver um documento, um PDF, alguma coisa, é só dar um toque na barra de espaço, que ele começa a executar. Eu vou dar um toque aqui, depois se você der um toque, novamente ele para. Eu não sei que vídeo é esse, eu vou dar um toque aqui, vamos ouvir. Ver se aparece aí para vocês. 27 de maio. Mensagem de vídeo. Recebido às 11h14. Lido. Fala pessoal, tudo bem? Eu vou abrir inscrições para o PPA dia 6 de junho. Agora, e só para relembrar, né, que quem ingressa pro PPA, né, pela indicação. Eu dei um toque na barra de espaço, ele parou. Eu tenho recursos aqui que eu posso acelerar, posso retardar, né? Botar para tocar mais rápido, mais lento. Você pode salvar esse vídeo, vamos supor que eu queira salvar no meu computador. Então, a gente tem várias teclas de atalho. Mais informações sobre essas teclas de atalho, vocês têm num arquivo, um PDF, que tem todas as teclas, tudo que você pode fazer, encaminhar, você pode curtir, pode fazer um comentário. Por exemplo, se eu estou numa mensagem aqui que eu quero fazer algum comentário, eu posso dar um direito do mouse. Tem uma teclinha aqui, o control do lado direito. Do lado dele tem uma tecla que para nós representa como se fosse o direito do mouse. Eu vou teclar, ele abre um menu e te dá outras opções que você pode fazer com essa mensagem. Vamos ouvir aqui. Encaminhar 1 de 7. Eu dei uma teclinha, né? E apareceu um menu, 1 de 7. Então eu sei que tem 7 opções e a primeira é encaminhar. Eu vou jogar a setinha para baixo. Denunciar 2 de 7. 2 de 7. A segunda opção, denunciar. Selecionar 3 de 7. Selecionar. Copiar link 4 de 7. Copiar link.
Salvar como. Salvar 5 como, de 7. 5 de 7. Eu estou na quinta opção das 7. Nessa opção salvar como, se eu quiser salvar esse vídeo no meu computador, eu posso. Abrir em. 6 de 7. Abrir em, eu posso abrir esse vídeo talvez no Media Player ou naquele reprodutor de multimídia, um outro arquivo. Mostrar na pasta 7 de 7. E aqui mostrar na pasta. Em que pasta foi salvo esse vídeo? Né? Então, se eu der um ESC, ele vai sumir esse menu. Lista. Mensagem de vídeo. Recebi. Então, aqui também eu tenho algumas teclas que agilizam. Por exemplo, se eu quiser ir para a mensagem mais recente, é só eu teclar a tecla End no teclado. Fica em cima das setinhas. Eu vou direto para a mensagem mais recente. Número informes a gravação da aula inaugural. Lá embaixo. Se eu der um home também, eu vou lá para a primeira mensagem. Número informes é com muita honra que compartilho com a comunidade PPA/Academos o livro 1 em 10 Os bastidores do método de escrita focado em qualidade de vida no mundo acadêmico. Você pode baixar aqui, https://drive.google.com/file/d/184pp8p2ff. O carreg Deus 7 segundos p. Ele fala um monte de caractere doido, né? Mas você vê que dessa forma a gente consegue entrar aqui na plataforma do Telegram, consigo ler as mensagens, consigo responder, consigo enviar. Se eu quiser enviar uma mensagem, é só eu ir aqui na caixa. Aliás, desculpe, nesse grupo eu não posso enviar mensagem. A gente só recebe as mensagens aqui. Tem outros grupos, por exemplo, o grupo dos desafios, né? Quando a gente participa dos desafios, que você pode ali postar mensagens, trocar, responder as mensagens das outras pessoas. Nesse grupo, a gente só pode ler as mensagens. Sala aberta, recebido às 14h47. Então, por exemplo, dessa forma a gente consegue, com essas teclas de atalho, usando esses recursos aqui de acessibilidade, eu consigo me movimentar na plataforma aqui do Telegram. Então, isso facilita bastante, mesmo para quem não está enxergando. Né? Então, vou fechar o Telegram. Facebook Mozilla Firefox. Eu acho que tudo que eu fecho aqui, ele volta, continua aparecendo na tela, né, professor? Está aparecendo agora o Facebook. Show. Então, deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui para o Zoom. This meeting is being recorded by the host or a participant 2 de 3. Ah, sim, ó, você observa, né, que ele tá, o que é uma voz em português falando em inglês. Às vezes confunde um pouco, né? Eu tenho vozes aqui em outros idiomas. Tenho inglês, francês, tenho espanhol. Aí, quando eu tenho um texto para ler num determinado idioma, eu boto a voz daquele idioma, que a pronúncia é melhor. Mas, por exemplo, eu estou com uma voz aqui que é nativa de português, quando ela lê um texto em inglês, a pronúncia fica meio esquisita. Isso dificulta um pouco para quem tem deficiência visual. Eu uso esses leitores, né? Você tem que estar com o idioma adequado à voz. Meeting Controls 3 de 3. Facebook Mozilla Fire. This meeting is being recorded by the host or a participant 2 de 3. This meeting is being recorded by... Está dizendo que a gravação está sendo gravada, né? Being recorded. Não dá para entender, mas é uma locução meio diferente. Então, eu acho que eu estou aqui com a tela do Zoom aparecendo para vocês. This meeting is being recorded by the host. Eu teclo a tecla Insert e T de Tatu, eu consigo saber em que janela que eu estou. Eu vou teclar a tecla Insert e T de Tatu. Ele me diz que janela está aberta. This meeting is being recorded by the host or a participant. Está sendo gravado por um participante. Se eu aqui nessa tela, eu for apertando a tecla Tab, eu vou me movimentando entre os botões. Vamos ouvir o que aparece aqui quando eu dou um Tab. The account owner can also watch this recording if it's stored in the cloud. Any participant granted permission can 1. Record the other local device or 2. Invite an app to record for them. This individuals can share these recordings with apps and others. By staying in this meeting, you can send the being recorded. Viu? Ele lendo em inglês, né, com uma voz em português. Account owner link. Get it botão. Leave meeting botão. Na verdade, eu acho que eu não estou na tela do Zoom da conferência. Eu acho que eu tenho uma outra tela aqui. Facebook Meeting Controls 3 de 3. This meeting is being recorded. Face Meeting Controls 3 de 3. Mute. Currently muted. Alt mais A botão. Ah, sim. Eu acho que agora que eu estou na tela. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o Alt mais A. O Alt e a letra A, eu consigo ativar e desativar meu microfone. Com o Alt V de Vitor, eu consigo ativar e desativar meu vídeo. Eu tenho outras teclas aqui, por exemplo, que eu consigo ir lá no chat. Stop Share, Alt mais S, botão. Ó, Stop Share, no caso eu pararia o compartilhamento da tela. Dactyl Button, botão. More, botão de menu suspense, Close, Open Apps Panel, botão. Remote Control, botão. Controle remoto. Annotate, botão. Pause Share, Alt mais, Share Action, botão de New Share, Alt mais, Pulas, botão. Chat, botão.
More options for chat botão. Ó, chat botão. Eu consigo dar um enter aqui. Chat janela. Estou com a janela de chat. Chat text lista. O que se messages? Everyone dica de ferramenta. TO, everyone botão de menu suspenso. Aí você vê, ó, eu posso enviar, eu percebo que mesmo estando escrito em inglês, e eu posso enviar mensagem para qualquer um, para uma pessoa específica, né? Eu vou dando tab, eu vou me movimentando entre as opções da janela aqui da tela do Zoom. File botão de menu suspenso. Ó, se eu quero enviar algum arquivo, Emoji botão. se eu quero enviar algum íconezinho, um emoji, More dica de ferramenta. More chat options botão de menu suspenso. mais opções. Input chat text type message here. Edição type message here. Ó, type message here. Então escreva a mensagem aqui. Eu vou escrever um olá. Caps U L A olá U E D A dia ponto. Chat text lista. Frano Meteo Everyone 9h41 AM olá bom dia. Selecionado. Você vê, ó, aqui eu li a mensagem que eu enviei, olá, bom dia, né? Só com tab a gente consegue se movimentar entre as opções. Então eu consigo escrever, eu consigo ler as mensagens de outras pessoas. Input chat text type message here. Edição type message here. Caps Lock ativado. Em o I o mu o I bom esse P P A Caps Lock des P P A. Chat text lista. Por exemplo, eu tenho O que se messages? Rico. Chat text lista. Frano Meteo Everyone 9h41 AM olá bom dia. ó, Input chat text type message here. Edição type message here. eu posso K o I o mu o M. Bom S S P P botar maiúsculo aqui. K P P A Caps O I. Chat text lista. Frano Meteo Everyone. Input chat text. Chat text. Fran Felipe Azense Teo Everyone 9h42 AM bom dia. Merim selecionado. Aí, ó, o professor enviou uma mensagem, depois eu vi. Ah, tem uma outra opção, professor, que eu estava vendo aqui, depois a gente edita, né? Eu instalei um complemento. O NVDA, ele tem alguns complementos que são tipo uns scripts que facilitam o uso do aplicativo, dos aplicativos, né, em alguns casos, né? Por exemplo, o Zoom, toda vez que acontece um evento, entra alguém na sala, sai alguém da sala, manda uma mensagem, recebe uma mensagem, ele emite um som, ele fala isso. Só que isso às vezes atrapalha. Eu estou ouvindo aqui uma conferência, estou numa sala aqui assistindo uma monitoria, cada vez que alguém entra, alguém sai, que alguém manda uma mensagem, ele fica emitindo um som. Então, tem uma tecla de atalho que eu posso inibir todos os sons. Ele pode me mandar só um bipzinho para eu saber que aconteceu alguma coisa, ele vai emitir um somzinho, ou eu posso personalizar. Não, eu quero que apareça o som só de quando alguém sair da sala, ou só quando o professor compartilhar alguma tela. Então, essa tecla é o Shift A e Insert. Se eu teclar aqui, vocês vão ouvir, ele vai mudar o modo que ele emite os alertas. Vamos ouvir aqui. Custom. Ó, custom, quer dizer, personalizado. Report all alerts. Ó, report all alerts. Ele vai falar todos os alertas. Beep for alerts. Ó, beep for alerts. Ele vai falar só um beep, vai emitir só um beepzinho. Silence all alerts. Silent all alerts. Então, é nessa opção que estava. Ele estava em silêncio. Eu vou botar aqui para ele emitir todos os sons. Custom. Report all alerts. Report all alerts. Por exemplo, se o professor enviar uma mensagem, você vê, professor, se eu puder enviar uma mensagem, você vai ver que ele vai dizer, ó, fulano enviou uma mensagem, vai ler a mensagem. Mesmo sem eu... Fran Felipe Azense Teo Everyone. Olá, Merim alerta. Ó, olá, Merim. Então, ele já falou. Isso estava desativado. Você viu que ainda agora o senhor mandou uma mensagem, não apareceu, ele não falou nada. Agora, quando eu ativei... Quando tem muito movimento na sala, muita gente mandando mensagem, muita coisa, isso às vezes atrapalha. Porque eu estou ouvindo o palestrante e fica o computador falando o que está acontecendo. Então, isso a gente pode editar, né, mexer no Zoom aqui e botar se eu quero ouvir algum alerta, ou especificamente, ou nenhum, ou todos, ou apenas um bip. Então, também pelo Zoom, a gente consegue gravar as aulas, eu consigo inibir ou exibir a câmera, o áudio. Então, por exemplo, vou só fazer um teste. Chat botão. Vou sair do chat. Pulas botão. New share. Alt mais. Share option botão. Pause share. Alt. Eu estou dando tab e vou me movimentando entre as opções. Eu vou ver aqui qual é o botão que eu saio do chat. Annotate botão.
Remote Control botão. Closed. Open App. More botão de menu. Dactyl bottom botão. Stop Share. Alt mais S. Mute. Currently muted. Add all settings botão de menus. Stop Video. Alt mais Video Settings. Security botão de menus. Open Participants Panel. 2 Participants. Alt mais o botão. More Options for Participants botão de menu suspenso. Chat botão. Assim, eu acho que ele já saiu da tela, na verdade. Quando eu dei um Edit, eu vou só mostrar aqui, por exemplo, se eu der um Alt V de Vitória, eu acho que ele deve inibir a minha câmera. Vamos ver se funciona aqui. Vídeo não está alerta. Ó, vídeo now stopped. Então, assim, o vídeo, aparentemente, ele foi desativado. Eu vou ativar novamente. É um Alt V de Vitória. Vídeo não start de alerta. Vídeo now start. Também, se eu der um Alt A, eu consigo inibir o meu microfone. Add ou não mute de alerta. You are muted. Press Alt mais até o mute your microphone, or press and hold espaço que teu temporary mute. Alerta. Add ou não mute de alerta. Agora eu desativei o microfone, reativei o microfone. Pause. Chat botão. More options. Chat. Ele também fala, quando eu paro nas teclas, eu vou dando Tab, ele lê e dá uma breve descrição e menciona, como está disponível, qual é a tecla de atalho para eu acessar ali. Mesmo que você não saiba, se você for digitando Tab, você vai chegar nas opções e ele te diz, olha, esse aqui é o botão tal, faz isso, e a tecla de atalho é essa. Pause botão. New Share. Alt mais Shift mais S. Botão. Ó, novo compartilhamento. Alt mais Shift mais S. Então, se eu digitar Alt Shift S, ele vai provavelmente abrir aqui para eu compartilhar, fazer um outro compartilhamento, um novo compartilhamento. Share Option. Botão de menu suspenso. Opções de compartilhamento. Pause Share. Alt mais T. Botão. Annotate. Botão. Fazer uma anotação. Remote Control. Botão. Controle remoto. Closed. Open Apps Panel. Botão. E aqui ele fecha a tela, né? Então, bom, aqui a gente fez uma demonstração da comunidade no Facebook, do Telegram e do Zoom. Eu acho que talvez eu possa mostrar aqui, não sei se tem algum canal no WhatsApp, mas só para vocês verificarem, por exemplo, eu vou abrir aqui, eu uso o Microsoft Store, Zoom 2, Google Chrome, Alexa, WhatsApp Beta, botão status. eu uso aqui o WhatsApp Beta, que é uma versão para você WhatsApp usar Beta, no janela. computador. Não sei se vai aparecer aí, se eu preciso compartilhar, ou se ele vai mostrar direto. Deixa eu ver se está em tela cheia. Sistema menu. Restaurar índice. Mover V. Tamanho T. Minimizar N. Maximizar X. WhatsApp Já está em tela cheia. Se quiser, pode mostrar aí o nosso grupo aí. Então, ó, exatamente. Eu vou fazer uma postagem aqui no grupo. Conversas lista. PPA para todos. 2 mensagens não lidas. Alessandra, mãos aplaudindo, não selecionado. Um de 500. Coincidentemente, a primeira mensagem aqui é até do grupo PPA para todos, que o professor criou para nós que somos pessoas com deficiência visual. Tem um grupo específico para nós. A gente fica com alguns assuntos ali pertinentes, né? Dicas de acessibilidade. Eu vou voltar lá na lista de mensagens, porque da mesma forma que no Telegram, eu só leio a mensagem mais recente. Então, eu vou digitar Shift Tab, eu vou retornar lá para a lista de mensagens. Pesquisar ou começar uma nova conversa. Enviar feedback. Mais opções. Recolher. Criar conversa. Botão. Conversa. Criar. Mais enviar feedback. Pesquisar ou conversas. Na lista. verdade, eu esqueci. Eu tenho que dar um Enter aqui. PPA para todos. 2. Selecionado. Digite uma mensagem. Agora sim. Aí eu vou dando Shift Tab, eu vou lá na lista de mensagens. Adicionar emoji. Mensagens lista. Alessandra. Por exemplo. Felipe Azense. Número informes pessoal. Lembrando que hoje às 19 horas, de Brasília, teremos mentoria de produção acadêmica. 8 horas e 10 minutos 324 de 325. Ele, inclusive, ali, ó, eu estou aqui na 300ª, 24ª mensagem. Eu vou jogar uma setinha para baixo, eu vou na mensagem mais recente, que é da Alessandra, Quadros. Alessandra de Quadros. Felipe Azense. Número informes pessoal. Lembrando que hoje às 19 horas, de Brasília, teremos mentoria de produção acadêmica. Mãos aplaudindo, 9 horas e 23. Mandou 3 palminhas. Eu vou escrever uma mensagem aqui no WhatsApp. Eu vou dando Tab, eu vou até a caixa de texto. Vamos ver, ó. Adicionar emoji. Botão. Adicionar emoji. Adicionar anexo. Botão. Adicionar um anexo. Digite uma mensagem para o grupo PPA para todos. Edição em branco. Uma mensagem. Vou escrever. Caps Lock B. K U E D A dia T U R A turma. S E S U Isto A U I aqui U O U P R U E E E S U E Pro K F E I E Fil E E T A T U. Textando. Espaço. Quer ver que ele fez um... É porque eu escrevi alguma coisa errada. Erro ortográfico. Textando fora do spa. Erro ortográfico.
T, E, S, T, A, N, T, U, D, foco. Agora, Em branco, espaço. A, C, E, S, I, B, I, E, I, D, A, D, E, acessibilidade. só dar um Ponto. enter, ele vai mandar essa mensagem para Adicionar anexo. Adicionar. Mensagens lista. Você, bom dia, turma. Estou aqui com o professor Felipe testando a acessibilidade. 9 horas e Então, você vê que a gente consegue também usar o Telegram, enviar mensagem, receber. Eu posso salvar. Você, bom dia, turma. Estou aqui com o professor Felipe testando a acessibilidade. 9 horas e 50 minutos recebida. Ó, então, como mudou o status da mensagem, estava enviado, agora foi recebida, ele também lê. Se o professor Alice, responder alguma coisa aqui, eu vou saber. Né? Normalmente, ele já me avisa na hora, quando chega alguma mensagem, ele lê a mensagem e dá para a gente ler, responder a mensagem, baixar arquivo, enviar arquivo aqui pelo WhatsApp. Né? Então, assim, dá para usar todos os recursos do que o PPA oferece, acessar arquivos, né? Assistir às aulas, alterar a velocidade das aulas, o Zoom, plataforma do Telegram, a comunidade no Facebook. Então, quem é deficiente visual ou tem baixa visão, não fica assim isolado, né? Não fica à parte das aulas da plataforma. Você tem acesso a todos os recursos. Eu queria mostrar só uma última coisa aqui, WhatsApp. que é com relação a algumas funcionalidades do pacote do Microsoft Office, que a gente usa muito também, né, para escrever artigos e tudo, no Word. Então, assim, no próprio Word, todas aquelas ferramentas do Word, para quem enxerga, a gente que não enxerga, a gente consegue utilizar também. Verificador ortográfico, eu consigo montar tabelas, me movimentar entre as tabelas, consigo contar palavras, que isso é muito importante para a gente, contar palavras, quantas palavras eu tenho, quantos parágrafos, né? A gente sabe, vai testar um Pomodoro, por exemplo, quantas palavras eu estou escrevendo nesse determinado tempo. Então, eu vou fazer um pequeno... abrir um arquivo. Explorador de arquivo. Download de documento. Modo de PPA 20. Estou indo aqui Modo na de exibição. pasta. Está aparecendo essa janela de pastas, professor? Sim, está aparecendo. Ah, beleza. Eu criei uma pasta aqui no meu documento só para o PPA. Desafio 1 de 7. Aqui o desafio. Modo de exibição de itens. Eu vou Lista. criar Dia das... Contexto. Novo sub. Pasta de documento de texto. Documento do Microsoft Word. Vou criar um documento do Word aqui só para fazer um teste. C. Usa TE. Teste.docx. Por exemplo, ele vai abrir o Teste.docx Word. Microsoft Word. Teste.docx Word. Deixa eu ver se está em tela cheia. Restaurar em mover v, tamanho T, minimizar N, maximizar X. Tá em tela Teste.docx cheia. Word. Agora está em tela cheia, beleza. Eu vou digitar um comando aqui, que é um recurso do Word, para ele simular um texto, né? Então, eu vou digitar aqui igual, Igual. R-A-N-D. hand, Ren, abre parênteses. e eu vou botar aqui 4,3 4,3. e fecha parênteses. 3. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 4 parágrafos aleatórios com 3 linhas. Vamos ver aqui, eu vou dar um enter. O vídeo fornece uma maneira poderosa de vídeo online. Também pode digitar uma palavra. Documento. Para dar ao documento uma aparência. Documento. Retorno. Para dar documento. Também vídeo. O vídeo fornece. Na verdade, ele fez 3 parágrafos de 4 linhas. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero saber quantos caracteres eu tenho aqui, quantas palavras, quantos parágrafos. Eu tenho um recurso bem interessante que, por exemplo, eu seleciono tudo, dou um Ctrl+P. 1254 caracteres selecionado. Ó, já sei que tem 1254 caracteres. Se eu digitar aqui, isso aqui é um recurso do NVDA, tá? Eu vou digitar Ctrl, Shift, mais F12, olha o que ele vai fazer. 210 palavras e 1254 caracteres em 4 parágrafos. Ó, 4 palavras, 4 parágrafos, 200 e tantos caracteres. Isso aqui é interessante quando você está escrevendo, você saber, pô, quanto eu já escrevi? Quantos caracteres, quantas palavras? E eu posso também tirar assim, quais são as palavras que eu escrevi, né? Eu tenho aqui com teclas de atalho vários recursos para, dentro do Word, eu ter várias informações. Eu vou teclar novamente o Shift, o Ctrl e o F12. Ele vai repetir isso aqui. 210 palavras e 1254 caracteres em 4 parágrafos. Você vê que isso aqui é um recurso muito útil para quem está escrevendo, né? E eu consigo também, vou dar um ESC que ele vai disciplinar tudo, eu consigo fazer correções no texto, né? Página 1. Vídeo fornece uma maneira poder. Ó, vamos supor, eu vou o vídeo. Espaço V I
D. Eu vou escrever vídeo com I sem acento. Ele vai... Não suportada neste documento. O vídeo, espaço, erro ortográfico. V, D. Eu apaguei o I, vou botar um I aqui. O erro ortográfico vídeo fornece uma maneira. Ó, eu escrevi vídeo, né? Apaguei o I com acento, botei o I sem acento. Você vê que ele já diz que está errado. O erro ortográfico vídeo fornece. O erro ortográfico vídeo. Espaço, erro ortográfico. V. Então, por exemplo, se eu for na palavra digitar o direito do mouse aqui, que é aquele menuzinho, Vídeo botão de divisão recolhido. eu já tenho uma opção aqui para corrigir a palavra. Adicionar ao dicionário. Pode adicionar ao dicionário ou aceitar a sugestão. Vídeo botão de divisão recolhido. Vídeo. Documento página. Acho que ele já corrigiu. O vídeo fornece uma maneira. O vídeo fornece. E eu tenho aqui uns recursos, por exemplo. Espaço, V, I, D. Uma outra coisa que acontece muito com quem não enxerga, né, e está ouvindo o computador falar, às vezes ele fala a letra D de dado e parece B de bola. Vamos ouvir aqui. Eu vou parar na letra D e falam D, mas às vezes isso pode confundir. A gente tem um recurso interessante para evitar essa confusão. I, D. D. O que eu faço? Eu vou aqui, eu tenho uma tecla, e existe o alfabeto fonético, para quem é policial, conhece muito radioamador, que é o alfabeto fonético internacional. Você fala uma palavra que começa com aquela letra. Então, por exemplo, a letra D de dado, no alfabeto fonético, é delta. D de delta. Então, se eu vou apertar aqui, vamos supor que eu estou em dúvida de saber se é D de dado ou D de bola. Escuta só. Delta. 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 É. O. Espaço. O. É. Ó, ele vai falar eco. Entendeu? É eco. É eco. O Oscar. Oscar. Então, por exemplo, se eu tiver com uma palavra aqui, estou lendo um nome de um autor estrangeiro, alemão, Ludwig Wittgenstein, como é que escreve isso? Eu posso ir lá, soletrar, e eu só estou em dúvida se é um I de Índia, um E de Europa, é um O de Oscar, é um D de dado, um B de bola. Eu posso ter uma tecla aqui, ele vai, por meio do alfabeto fonético, me dizer que letra é essa. A gente tem também aqui muitos recursos interessantes de formatação, para montar um sumário, por exemplo. Tudo tem tecla de atalho, né? A gente tem mais detalhes, e como acho que é muita coisa aqui para explicar num vídeo pequeno, a gente tem um arquivo de texto aqui que está fornecido, que tem todos os atalhos para você fazer tudo que você quiser. Formatar um texto, ajustar o parágrafo, fazer um sumário, fazer referências. Tem total acessibilidade, né? Pode formatar um documento nas normas ABNT, é para fazer muita coisa. Aqui no Office, por exemplo, tem bastante acessibilidade o Word. Teste. É isso, professor. Quer ver mais alguma coisa? Quer direcionar aqui para que eu fale, demonstre? Tá excelente, na boa. Excelente, mas fica totalmente à vontade mesmo. E você que é a estrela aqui. Pois é, deixa eu ver o que eu poderia mostrar mais. Tem muita coisa interessante aqui, deixa eu ver. Aqui no Word, né? Tem até, deixa eu ir numa pastinha aqui que eu salvei nos atalhos. Teste. Eu posso fazer. C e usar que unidade. C e usar. Fazer uma demonstração aqui no Word. Modo de pros PPA 20. Modo de área de trabalho D. Download D. Documento. A. Documentos 3 de 20. Área A. Modo de exibir A. A linha 2 de 50. Atalhos. Modo. Aqui eu tenho os arquivos de texto, eu tenho todos os atalhos. Zoom.txt. Zoom complemento. YouTube.txt. Word complemento NVDA. Esse complemento do Word aqui eu achei sensacional. Ele te dá várias funcionalidades no Word, né? Deixa eu... Asterisco um script, Windows mais Alt mais F5, para exibir uma caixa de diálogo para escolher entre a maioria dos tipos de... isso. Windows Alt... Asterisco um script, Windows mais Alt mais F5. Windows Alt F5. C e usar teste.docxo, documento para... A tecla Alt, Windows e F5. Microsoft Word Text Editor, Accessibility, Comment, Bookmark. Isso aqui é interessante. Inclusive, eu usei muito para fazer os pareceres. Eu participei do Win10 e emiti uns pareceres de alguns artigos de uns colegas. A gente fazia uns comentários. Né? Olha que interessante. Por exemplo, eu não tenho nenhum comentário nesse documento. Bookmark. Comment. Comentário. Part of document, lista, documento.
Informations S collection diálogo please. Comments in the document diálogo no comment in the document. Ok, botão. Ó, não tem nenhum comentário no documento. Microsoft. Então, eu vou inserir aqui alguns comentários. O vídeo fornece uma maneira. Vídeo. Fornece. Vídeo. Fornece selecionado. Espaço de Por selecionado. exemplo, eu marquei isso daqui, eu vou inserir um comentário aqui em o vídeo fornece. Novo link, novo comentário. Selecione texto e adicione um comentário. Deixa eu adicionar um comentário. Eu vou dar um enter aqui. Merium Pereira Quemel comentário edição nível 1 em branco. Caps Lock T. K-A-L-V-E. Z. Talvez F-U. S-S-F-E-A-U-S-C-E-V-E-R. Escrever. A tela. E-U-E-E-C-E. Por exemplo, só um exemplo, né? Talvez fosse melhor escrever a tela fornece. Talvez fosse melhor escrever a tela fornece. Talvez fosse melhor escrever a tela fornece. Então, por exemplo, ó, Documento selecionado. O vídeo fornece. Página 1 possui comentário. O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Igual. Ao clicar em o vídeo fornece. Ele aqui fala, ó, comentário. Então, eu sei que tem um comentário aqui, ó. Possui comentário. O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Aí, como é que eu faço para ler esse comentário? Eu posso usar esse recurso aqui que eu estou indo agora. É Alt. Guias da faixa de opções. Alt, Windows e F5. Microsoft Word Text Aí vai me listar aqui o que eu quero saber. Marcadores, comentários, tem várias opções. Comment. Então, eu vou aqui em comentários. Parte of document. Que parte Lista. do documento? No documento todo. Informations S collection diálogo please. Comments in the document diálogo. Comments. Lista. 1. Page 1. Line 1. Merium Pereira Quemel. 2022 06 14 10 horas e 0 minuto 1 de 1. Talvez fosse melhor escrever a tela fornece. Então, você vê, ó, aqui eu consigo ler os comentários que estão no documento. Então, eu posso ler um comentário, eu posso responder um comentário, eu posso editar. Me ocorreu aqui agora, eu vou abrir um arquivo que eu fiz, um parecer de um colega aqui, que já tem uns comentários que é justamente sobre o PPA. Microsoft. Então, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz, quais foram os comentários. Word complemento NVDA.txt bloco de Word complemento. Show. Documento página 1. C. Usar. Modo de exibição de itens lista. Atalho. PPA 20. Modo. Desafio 1 de. Modo de exibição de itens lista. Dia das. Espaço. Modo de P. Parecer 4 de C. Modo de. Artigo Tecnologias Assistivas Desafio 1 em 10 das mais Luciana Lourenço revisado por meliumquemel.doc. Por exemplo, ó, esse arquivo aqui foi a colega Luciana que enviou para eu emitir um parecer. Eu vou abrir o documento, tem um enter. Documento página 1 tema, tecnologias assistiva. Deixa eu ver se está em tela cheia. Restaurar mover em tamanho minimizar N, maximizar indisponível X. Ó, maximizar indisponível, então ele já está maximizado. Eu fiz vários comentários aqui. Deixa eu ver se eu gero uma lista aqui dos comentários que eu fiz. Microsoft Word Text Comment. Comentário. Parte of Document, lista, Informations S collection diálogo please wait. Comments in the document diálogo, comments, lista, 1, page 1, line 16, Merium Pereira Quemel, 2022 05 26 10 horas e 7 minutos 1 de 9. Como sugestão, eu substituiria esse termo para apresentamos, em vez de foi apresentada. Harmoniza mais com os termos refletimos, discutimos e identificamos. Esse foi o comentário que eu fiz. Vou para o comentário de baixo. 2, page 1, line 18, Merium Pereira Quemel, 2022 05 26 10 horas e 6 minutos 2 de 9, deve ser no plural, alunos. 3, page 1, line 25, Merium Pereira Quemel, 2022 05 26 10 horas e 18 minutos 3 de 9. Gostei bastante da introdução, observa-se bem a aplicação do método 1 em 10, e TPR. Definiu a isca baseado em necessidade, urgência e curiosidade. Descreveu o tema, descreveu a promessa, e apresentou a rota, não usou citações, em uma escala de 0 a 10, dou nota 10. Os comentários que eu fiz aqui. Então, a pessoa pode ler, pode responder esse comentário, pode editar, aceitar ou não, excluir. Isso aqui é só falando sobre comentários, né? Você pode selecionar marcadores, pedir para o Windows verificar os erros ortográficos, erros gramaticais. Usando esses recursos, mesmo para quem não enxerga, você tem total acessibilidade nesses documentos, né? Isso é bem interessante. Inclusive, as normas ABNQ dá para configurar como se alguém estivesse vendo, né? Documento. Vou fechar aqui o documento. Documento página 1 possui comentário espaço. Teste.docx. Aquele documento. Então, deixa eu ver o que mais aqui que eu poderia demonstrar. Telegram, Facebook, WhatsApp, Word. Eu acho que basicamente é isso, professor. Tem alguma
uma lembrança aí de alguma outra coisa? Talvez como é que salva o arquivo, como é que renomeia, enfim. Eu acho que principalmente salvamento, né? Legal. Ó, para salvar o arquivo do Word, por exemplo, Teste.docx. eu estou aqui com o teste. E tem uma tecla de atalho que é direto, que é a tecla Ctrl e a letra B de bola. Ele já salva direto. Eu apertei aqui, não sei se apareceu alguma coisa na tela, mas ele já está salvo. Quer ver, eu vou fechar o arquivo, ele não vai reclamar, né? Desconhecer e usar OneDrive documentos PPA. Por exemplo, ele fechou direto. Então, se não tivesse salvo, ele ia perguntar, ó, quer salvar as alterações? Deixa eu abrir o documento novamente. Parecer.txt4. Capacitismo conhecer. Modo de exibição. T. Rascunho 5 de resumos M1. Parecer 4. Método 1 em 10.3 de 6. Artigo. Modo de regras desafio. Dia das Mães 1 de 3. Teste.docx3. Aqui, Tipo do. Existem várias maneiras de a gente renomear um arquivo. Por exemplo, eu posso clicar o direito. Eu estou aqui no arquivo, né? Eu estou na pasta. Aí regras desafio. Teste.docx3 de 3. Teste.docx. Tipo, eu posso clicar o direito do mouse nele e ir lá e renomear. Contexto menu. Abrir a. Editar e. Novo N. Imprimir e. Compartilhar. Exibir online. Histórico da. Manter sempre. Liberar espaço. Verificar com. Abrir com submenu. Conceder acesso. Enviar submenu. Copiar como. Compartilhar. Restaurar verso. Enviar para sub. Recortar o. Copiar C. Criar atalho. Excluir X. Renomear R. Renomear R. Então, se eu der um Enter aqui. C. E usar OneDrive documentos. Eu posso renomear o arquivo. T. Ponto. Vou botar aqui. PPA. PPA, por exemplo. PPA.docx. Então, eu renomeei o arquivo. Dia da PPA.docx. PPA.docx. Outra opção é apertar a tecla F2. Se eu estou parado em cima do arquivo, dou um F2, ele já abre para eu renomear. PPA.docx, edição selecionado PPA. Ó, edição selecionado, ou seja, já sei que está selecionado. Se eu começar a escrever, ele já vai apagar tudo. Ou eu posso dar um home, vir aqui. PPA. Ponto. Ponto aqui, e vou voltar a escrever teste. E dar um enter. Teste.docx3 de 3. Agora, outra maneira também, por exemplo, eu vou abrir o arquivo. Documento página 1 possui. Deixa eu ver se ele está em tela cheia. Restaurar é, mover, tamanho, maximizar, fechar F, restaurar R, mover em, tamanho em, minimizar em, maximizar em disponível X. Maximizar em disponível, ele já está maximizado. Eu posso vir aqui no menu, naquelas guias do Windows. Teste. Possui comentário. Guias da faixa de opções, guia arquivo botão. Arquivo livre. Eu vou lá na tecla Alt, aí vou seta para a esquerda para a direita em arquivo e vou descendo até salvar. Novo Alt F. Abrir Alt E. Informações. Salvar uma cópia Alt F. A. Carregando. Salvar uma cópia. OneDrive pessoal pnel@outlook.com guia selecionado pnel@outlook.com Alt F. A. K. Aí eu posso escolha uma pasta grupo. Salvar numa pasta determinada e tal, dar um enter, escolher um local. Eu posso também salvar em outro formato. Eu quero salvar em formato de texto. Eu quero pegar esse documento do Word e salvar como uma página da web, um HTML. Então, assim, navegando pelos menus, eu consigo fazer isso. Tem várias maneiras de renomear um arquivo, salvar. Normalmente, eu faço uma maneira que eu aprendi que é mais prática. Eu quero criar um arquivo do Word, eu vou lá na pasta, aí já dou direito do mouse, vou em novo, documento de texto, igual eu fiz ainda agora. Eu já crio o texto ali, aí dou um clique nele e já abro o arquivo. Por que eu faço isso? Porque quando você já tem um arquivo com o nome e você está trabalhando nele, o Word já vai salvando automaticamente. Então, fica mais difícil. Se houver algum problema, o computador travar, acabar a energia, alguma coisa assim, o arquivo já está lá, já tem o nome, e a partir desse momento que você abre, o Word já vai salvando automaticamente. É diferente de você abrir o Word, criar um documento em branco e começar a trabalhar. Ele não está salvo ainda. Se acabar a energia, pode acontecer de você perder esse arquivo. O Word ele tem recursos para isso, né, para evitar que isso aconteça, mas é um risco. Então, você já criando o arquivo e começando a trabalhar num arquivo que já tem um nome, que já está criado lá no computador, você não corre esse risco de acontecer algum erro, o computador travar alguma coisa e você perder o seu trabalho. Isso é importante também. A gente está sempre preocupado fazendo backup, né, ou você está fazendo alguma alteração no arquivo, você altera, caramba, não era para alterar isso, e perdeu, você só tinha aquela cópia. Então, teste.docx. Isso aqui é a parte de renomear, dá para salvar. A gente pode fazer, eu vou só fazer uma demonstração aqui rapidinha. Deixa eu ver.
Eu tô na... Teste.doc. Possui comentário. O vídeo fornece. Possui. Eu vou criar uma Possui. aqui. Eu vou simular um sumário rapidinho, que isso aqui é muito utilizado, né? A gente está fazendo até um esqueleto de texto ou um esqueleto de tópicos. A gente precisa de um sumário. E dá para fazer o sumário usando já os recursos do Windows. Eu vou escrever aqui Sem rapidamente. tabelas. Não suportada neste documento. Título 1. Página 1 possui comentário. O vídeo fornece uma maneira. Título 2. Possui comentário. Título 3. Possui comentário. Título 5. 4. Possui comentário. Exemplo, rapidamente, só para fazer uma demonstração. Título 1. Então, por exemplo, título 1, eu vou selecionar e vou dizer aqui para o computador que isso aqui é o título 1. Como é que eu faço? Eu dou Alt, Shift. Guias da faixa de opções. E seleciono e digo que isso é 1 ou 2. Depois, na hora de criar o sumário, ele já cria sozinho. Estilo título 2. Grau. Estilo título 1. Grau de rascunho 1. Isso aqui é título 1. Título do. Aqui vai ser um título 2. Estilo título 2. Título 3. Aqui vai ser um título Título 3 selecionado. Estilo título 3. Grau de rascunho. Título 4. Título 4 selecionado. Estilo título 4. Grau de rascunho. O que eu fiz aqui, para quem não entendeu? Eu selecionei, né? Eu fui lá, selecionei a palavra, lá o texto, título 1, título 2, título 3, e apertei as teclas Alt, Shift e seta para a esquerda ou seta para a direita. Quando você digita seta para a esquerda ou seta para a direita, você tem a opção de dizer isso aqui é título 1, é título 2, é título 3. Uma vez criado, configurado esses títulos, Título 1. Vou dar um espaço. Em branco. Vou vir bem aqui Em branco. e vou criar um sumário. Então, como é que eu crio o sumário? Eu vou aqui na tecla Alt. Guias da faixa. Inserir guia selecionado. Vou aqui jogando seta para a esquerda, até achar, ou seta para a direita, até achar o menu de referências. Desenhar guia Design guia Layout guia Referências guia selecionado. Referências. Aqui eu vou entrar... Referências grupo. Sumário grupo. Sumário recolhido fornecer uma visão geral do seu documento. Sumário recolhido. Eu vou dar um Alt, seta para baixo. Sumário lista. Interno grupo. Sumário automático 2 não selecionado. Sumário automático. Rotulado. Que tipo de sumário? Se é automático, qual é a formatação, né? No caso, vou usar esse 2 aqui. Sumário manual não selecionado. Sumário manual. Mais sumários do Office. Sumário. Eu quero criar um sumário automático, manual. Documento página 4.25 centímetros. Aqui, ó, deixa eu ir lá novamente. Correspondências, referências guias, referências grupo. Adicionar texto recolhido. Incluir o título atual no sumário. Atualizar sumário. Botão atualizar sumário. Atualizar o sumário para que todas as... Atualizar sumário. Documento. Sumário. Título 1. Vê aqui que ele já criou um sumário. Título 1. Ah, outra coisa. Eu tenho umas teclas aqui também que eu posso saber qual é a formatação do texto. Então, eu quero saber, esse texto está escrito com que letra? Qual é o tamanho da letra? Qual é a organização do texto? Está justificado da esquerda, direita? Está justificado, centralizado? Então, por exemplo, se eu digito insert e F de faca, que é de formatação, ele me diz que tipo de letra, que várias informações. Vamos ouvir. Estilo sumário 1 calibre 11 PT preto sobre branco sublinhado linha base alinhamento à esquerda espaçamento de linhas vários 108. E, ó, ele falou um pouco rápido, né? Mas assim, eu sei que está sublinhado, que é a letra calibre, tamanho 11. Vamos supor que não é isso que eu quero. Eu vou selecionar tudo. 1338. Vou aqui na caixa de formatação de texto, que é Ctrl Shift F. Fonte diálogos scripts complexos texto lá, fonte e. Eu vou mudar aqui para Times. T-I-E-S Times E da New E-U A-N. Times New Roman. Roman. Estilo da fonte. Edição Alt mais o em branco. Normal. Normal selecionado. Estilo normal. Tamanho 8, 9, 10, 11, 12. Tamanho 12. Vou dar um Enter. Documento selecionado 1338 caracteres. Aqui vou justificar, vou deixar justificado. Ctrl J, ele justifica o texto. Justificado. Justificado. Então vamos lá conferir se ele Página 1. fez isso. Vou dar um Shift F. Estilo cabeçalho do sumário Times New Roman 12 PT pálido azul aqua sobre branco linha base alinhamento justificado espaçamento de linhas vários 108. Então, ele me deu várias informações. Vocês podem observar aqui que ele criou Título 1. um sumário. Ó, título 1. Título 2.1. Título 2.1, ele já está com uma hierarquia, né? Título 3.1. E o título 3. Em branco. E aqui ele diz, né? A página 1, página 2. Em branco. Marcador título 1. Marcador título 2. Você vê, ó, marcador. Então, eu sei que tem um marcador. Se eu for Sumário. naquela opção Alt,
tecla Windows e F5. Microsoft Word Text Editor, Accessibility Enhancement Elements Start Diálogo, Comment, Bookmark. Por exemplo, bookmark. Vamos ver aqui quais são os Part marcadores of que the eles vão fazer. Informations S, please wait. Na parte. Bookmarks in the document, diálogo no bookmark in the document, Microsoft Word Text Editor, Accessibility Enhancement Elements Start Diálogo, Part of Page. Document. Cursores, Informations SK, Bookmark at Cursores, Microsoft, documento, página 1. Não achou, né? Deixa eu... Microsoft Word, Comment, Content, Drawing Layout, Endnote, Field, Footnote, Field, Frame, Grama, Heading, Hyperlink, Heading. Part of Document, Lista, Document, Informations S Collection, Diálogo, please wait. Headings in the Document, Diálogo, Headings Lista, 1, Page 1, Line 6, 1, Título 1 de 6. 2, Page 1, Line 7, 1, Título 1, 2 de 6. E, ó, ele aqui ele me dá as informações, né? Os títulos que eu criei. Então, você vê que a gente pode criar com esse recurso aqui, né? Eu posso criar sumário, posso criar as referências também, tem ferramentas aqui para você fazer citações, e ele já cria uma lista de referências, depois já organiza tudo em ordem alfabética. Espera aí, professor, rapidinho. Deixa eu só botar esse cachorro para fora aqui. O cachorrinho aqui está doidinho quando alguém toca a campanha. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente pode mostrar. Microsoft. Quer ver mais alguma coisa, professor? Essa parte excelente, excelente. Essa parte do Word tem muita coisa. Assim, tudo que alguém enxerga, consegue fazer no Word, a gente consegue também. Tem ferramenta, tecla de atalho, tem add-ons, dá para fazer sumário, fazer referências, formatar texto, trocar letra, espaçamento, parágrafos, ajustes, botar cores, tudo. O pacote do Office é 100% acessível. Bem bom de mexer. Dá para fazer bastante coisa. Então, deixa eu pensar aqui o que mais que a gente poderia... Acho que basicamente é isso, né? Deixa eu ver se eu consigo descompartilhar aqui. Teste.doc. Desconhecido. C. Usasp. Word. Desconhecido. WhatsApp beta janela. Mensagens lista. Você, bom dia, turma. Estou aqui com o professor Felipe. Uma mensagem não lida. Alessandra de Quadros, 10 horas e 12 minutos 342. A resposta da Alessandra, né, naquele mensal. Bom dia, professor. O professor aqui. Ela falou, uhul. Não, isso é uma coisa engraçada também, né? Quem às vezes escreve, fala, haha, dá uma risada com HA, o HI. O leitor de tela, né? A voz, às vezes, ela lê de uma forma engraçada, né? Vamos ouvir o que a Alessandra falou. Alessandra de Quadros, 10 horas e 12 minutos. Assim, ela deve ter feito uhul. Isso, foi isso mesmo. Open Panel. More botão de menus. Close. Open. Remote Control botão. Annotate botão. Pause Share. Alt. Share Action botão de menu suspenso. New Share. Alt. Pulas botão. Chat botão. More Actions for Perti. Tu viu que no Zoom também, né, tem boa acessibilidade, dá para botar mensagens, ler as mensagens, ver que dá para anexar arquivo, dá para gravar, salvar, compartilhar a tela. E tem um recurso aqui interessante, mas isso aqui eu ia testar depois, tinha que ter mais gente. Eu não sei, o senhor deve ver, o senhor mexe bem no Zoom, né? Eu tenho uma tecla aqui, em vez de eu dar, por exemplo, um Alt-A, ele corta ou habilita o microfone, se eu der um Alt-M de Maria, eu corto o microfone para todo mundo, menos pro host lá, né? Mesmo no caso do senhor, que foi quem startou a sala, né? Isso aí pode ser interessante. Você corta o microfone de todo mundo, você fala com o palestrante, mas ninguém está ouvindo. Não sei se já usou esse coisa, você quer dar um recado, professor, tá acontecendo isso, é o Alt-M. Ele corta o microfone para todos, menos para o palestrante. Que legal. E no Zoom. E no mais, assim, tudo que a pessoa... No vídeo no YouTube também, dá para a gente acelerar, dá para fazer pesquisas assim, no Google, né? Eu estava vendo um negócio interessante, aquelas dicas
lá das mentorias, de você fazer pesquisa naquele tipo Answer the Public. Acho que até o senhor mostrou uma vez um que é o Wording Tool. Acho que foi também uma ferramenta que o senhor mostrou uma vez, que dá para fazer pesquisa assim, de palavras-chave para montar o fichário. Aliás, eu fiz um arquivinho do Excel para fazer fichamento. Até eu vi ontem uma menina estava perguntando isso, né? Ela não tinha entendido aquelas planilhas. Quando você faz uma planilha só com os textos e outra só com as citações, né? Você faz aquela árvore, né? Essa citação, que número que é? Qual é o tema? Eu usei essa citação aonde? Eu fiz tipo uma planilha onde eu boto as citações e tem uma outra planilha que eu referencio aquilo com o tema da citação e uma outra planilha que é a planilha de texto, que eu digo em que texto que eu escrevi, eu usei aquela citação. Eu fiz no formato de planilha também do Excel. E também tem acessibilidade, dá para usar perfeitamente, navegar entre as células, ler o que está escrito, editar, salvar, mudar o formato, em vez de Excel, salvar como texto. Dá para fazer bastante coisa. Então, deixa eu ver. Meeting Controls. O que mais a gente poderia... WhatsApp Beta 2 de 4. WhatsApp Beta. WhatsApp Beta. Facebook Mozilla. Facebook. Ministério Público, sem título anterior. O que mais? Parte de e-mail, né? Isso aqui acho que, não sei se é interessante. Mostrar acessando e-mail. Meeting Controls 2. This meeting is being recorded by the host or a participant 3 de 3. This meeting is being recorded by the host or a participant. Essa leitura que é meio estranha, né? A gente ouvir lendo em inglês, assim, uma voz em português lendo em inglês, fica muito diferente. Quando você muda a voz para inglês, no caso, pô, fica bem melhor para entender. O espanhol. O que mais? Tem os PDFs, por exemplo. Vou só até mostrar aqui um Explorador de ARC. Documento. PDF do PPA PPA. 23. Modo DAX 2 de 7. Modo de Tem uma pasta aqui onde eu baixei os arquivos do PPA. Banco de promessas.zip 2. Acessibilidade PPA para banco. Critério para editoras.docx. Documento de área da CAPES direito.pdf. Ebook treinamento bônus para.pdf 5 de 20. Faixas.txt 6 de 29. Felipe Azense Criacal de cvlates.pdf 7 de. Ficha de estudo Profajucinei de Carvalho.docx. Fichamentos Felipe Azense.docx. Licenca maternidade no Lattes. Links 1.txt. Localiza cal de janelas de estudo.docx do. Material PPAD.pdf 13 de 20. Sobre esse arquivo PDF, que é o material do PPA-DI. Edição. Material PPAD.pdf Adobe Acrobat Reader DC. 32-bit. Alerta. Página vazia. Esta página parece estar vazia. Olha só. Aqui eu acho até que foi interessante abrir esse arquivo aqui. Para eu lhe mostrar. Deixa eu ver. Alerta. Página. Alerta. Ó, esse arquivo aqui, ele não está acessível. É até bom abrir aqui para lhe mostrar. O que acontece quando um arquivo PDF ele não está como PDF pesquisável? Acontece isso. Ó, ele abre, mas ele dá uma mensagem de que o documento é inacessível. Material PPAD.pdf. Alerta. Página vazia. Esta página parece estar vazia. É como se fosse uma imagem, né? Exatamente. Ela parece uma imagem. Agora, eu tenho um recurso aqui, isso eu estou abrindo pelo Acrobat Reader. Eu tenho um leitor de PDF. Que é Microsoft Story, Google, Alexa, WhatsApp, vincular ao seu e-mail, botão e-mail, dei Universal e Accessible. É um Bookworm. Deixa eu pegar. Ele tem um recurso que é um OCR, que ele escaneia e vê se tem algum caractere naquela imagem. Aí ele converte para texto. Você vai ver que o Acrobat, por exemplo, não lê nada e esse aqui vai ler. Quer dizer, Selecta. Modo. Ata reunião colégio de presidentes. Modo de exibição de itens lista. CDPD1 de. Modo de exibição de itens. Modelos persona. Modelos 19. OAB. OIC 20. PPA 20. Modo de exibir. DAX 2 de. Modo de exibição de itens lista. As. PPAD 18.072.020 completo.pdf. Modelos de fichamento. PPA síntese aula inaugural. PPAD 18.072. Esse aqui, né? Material PPAD.pdf Adobe Acrobat Reader D. Selecta documento. Modelos de fichamento F. Modelo. Material PPAD.pdf 12 de. Localiza cal de. Material P. Esse aqui, ó. Material PPAD e tal. Material PPAD Bookworm. Página 1 de 99. Material PPAD. Programa de produção acadêmica. Por exemplo, ele aqui ele já lê. Ele tem esse recurso que ele escaneia a página. Eu vou
botar um insert seta para baixo, ele vai ler qual é o conteúdo do arquivo. Programa de Produção Acadêmica PPAD 22 de julho de 2020. Gestão da leitura e da escrita. Licenciado para MELIM 829659357220. Protegido por EDUS.com. Palestrantes estratégias. Esse aqui foi legal aparecer. Ó. Esse arquivo, pelo que eu entendi aqui, na verdade, ele é um arquivo tipo protegido, né? Que foi feito download para mim, né? Está com licença para mim esse arquivo. Algumas situações, ele se torna inacessível para o leitor de tela Acrobat Reader. Isso é até uma informação interessante. Quem é pessoa com deficiência visual ou baixa visão, baixar um arquivo desse e for ler no Acrobat Reader, que é o leitor de PDF mais comum, você vai pensar que o arquivo não é acessível. Mas, por exemplo, tem alguns leitores de PDF que eles conseguem ler o texto mesmo com essa limitação, né? Como o arquivo está tipo protegido para o meu nome. Esse arquivo que está aqui na tela, esse aplicativo. Página 3 de 90. Deixa eu ver se ele está em tela cheia. Restaurar em mover, tamanho, minimizar em maximizar X. Material PPA. Mas ele está maximizado na tela. Esse leitor de tela aí, o Bookworm, é um leitor gratuito e ele tem esse recurso de acessibilidade. Ele já é feito especialmente para pessoas com deficiência visual. Então, eu posso pegar uma foto, uma imagem e abrir nele. Se tiver um texto ali, ele vai ler o texto que está nessa imagem. Eu vou pôr para ler aqui, fazer uma leitura contínua. Gianfagin Estratégias de Estudo Eficiente. Licenciado para MELIM 829659357220. Protegido por EDUS.com. Página 4 de 99. Licenciado para MELIM 82965. Na verdade, ele não está lendo, professor, você está vendo? Ele está lendo só que está licenciado para mim, a página e tal. Eu tenho que passar o OCR aqui. Deixa eu ir lá na página 1. Ir para a página Diálogo 1. Material PPAD. Aqui, SAC, Document, Speech, Annotation, Sub, OCR, Submenu, Alt, mais, OCR, Menu, Scanner, End Page. OCR, Actions, Diálogo, Recognition, Language. Ele vai escanear essa página atual. Cancel, OK, botão. Diálogo, Material PPAD, Bookworm. Página 1 de 99. Material PPAD. Edição somente. Leitura multilinha. Programa de Produção Acadêmica. Acadêmica PPAD 22 de julho de 2020. Gestão da leitura e da escrita e CAEDUS Conselho de Altos Estudos em Direito. CAEDUCA Conselho de Altos Estudos em Educação. Licenciado para MELIM 829659. Aqui, a página 2, que eu não passei o OCR, provavelmente ele não vai ler nada. Ele vai só dizer que está licenciado para mim, vai dar a data e vai passar a Palestrantes. Estratégias de estudo eficiente, professor. Estratégias de estudo eficiente, professor. Gianfagin, seleção e análise de bibliografias, profa. Marcia Cavalcanti, sublinhados e fichamentos, profa. Jucineide Carvalho, Mendeley Básico, profa. Andresa Cucinelli, Programa de Produção Acadêmica Felipe Azensi, página 3 de 99. Gianfagin Estratégias de Estudo Eficiente. Licenciado para MELIM 829659357220. Protegido por EDUS.com. Página 4 de 99. Licenciado para MELIM 8296. Está lá na 4, né? E não leu a 3. Se eu der mandar ele passar o OCR. Aqui, SAT, Documentos, Speech, Submenu, Annotation, Sub, OCR, Scanner, Enter, OCR, Actions, Diálogo, Recognition, Language, Cancel, OK, botão. Material PPAD, Bookworm. Página 4 de 99. Material PPAD. Estratégias e técnicas de estudo eficientes. Professor Gianfranco Fachin. Professor Gianfagin, @gmail.com, @praf.gianfagin. Página 5 de 99. Ir para a parte 5. Seleção 5, 4. Material PPAD Bookworm. Página 4 de 99. Material PPAD. Edição somente. Leitura multilinha. Licenciado para MELIM 829659357220. Protegido por EDUS.com. Aparentemente ele não leu aí por causa da imagem, né? Exatamente. Você vê, assim, são algumas dificuldades que a gente tem. Para quem enxerga, lá não, beleza, está normal, né? Mas se ele se torna alguma imagem, o leitor de tela já não lê mais. Aí você tem que lançar mão de alguns recursos de OCR. Quando disponibilizar em Word, né? Disponibilizar de... Isso. Que às vezes reunir tudo num PDF pode ser prático, mas não necessariamente acessível. Né? Isso mesmo. Outra coisa, deixa eu aproveitar aqui, rapidinho, vou abrir aquela planilha, que até eu vi que o pessoal se atrapalhou um pouco. Eu errei e acabei acertando, né? Porque, na verdade, a planilha, você mandou um link, se não me engano, era uma pasta no Google Drive, que era para a gente abrir ele remotamente, né? Eu abri editando online. Só que eu não sabia, eu baixei o XLS para o meu computador e estava usando o local. O Excel ele tem boa acessibilidade. Só que, por exemplo, eu me atrapalhei um pouco também, igual o Cristiano falou, depois que eu percebi que tinha 4 planilhas, né?
tinha 4 guias, que ele estava só no 1, eu também vi isso, mas depois eu falei, mas só isso aqui está faltando alguma coisa. O que eu fiz? Eu tirei aquelas informações do Excel e joguei num bloquinho de notas do Word. Deixa eu te mostrar como é que eu fiz aqui. Então, assim, eu acabei contornando o problema, porque fica um pouco difícil realmente para a pessoa que recebe saber em que lugar que eu tenho que botar. Aqui nesse lugar eu tenho que botar o link do meu currículo Lattes, por exemplo. Aqui eu tenho que dizer quais foram as dificuldades ou não. Para você ir bem naquele lugar e escrever, você tem que ficar passeando, subindo setinha, descendo setinha para a esquerda, para a direita, até localizar, demora um pouco. Então, o que eu fiz? Marquei tudo, copiei o texto, colei no bloco de notas, editei ali para mim, foi rápido. Material PPAD.pdf Adobe Acrobat Material PPA. Material PPAD Bookworm. Página. C. Usar OneDrive documentos. Modo de exibição de itens li. Desafio 1 de 7. Modo de teste. Regras Dia das Mães 1 de. Data da criação 21/04 de. Fechamentos 2 de 6. Artigo 1 de. Fechamento. Método 1 em 10 3 de. Modo de. Fase 02 desafio. Fase 01. Datas mentorias. Datas. Modo. Parecer 4 de 6. Rascunho 5 de 6. Resumos M1. Artigo 1 de 6. Fechamentos 2 de. Modo de. Teste fechamento. Termos e com. Sentenças. Rascunho. Orientações da code. Olha break.p. Nota. JC. J2 software. 0. Acordam 2. Ficha. Modo de exibição de itens lista. Método 1 em 10 3. Artigo 1 de 6. Data da criação. Modo. Regras desafio. Teste.docx. Dia das Mães 1. Teste.docx. Regras em branco. É possível a participar. C. Usar Dia das Mães 1. Resumos M1. Rascunho 5 de 6. GPS planilha 2 desafio.txt 2 de 10. GPS planilha 1 fase. Aqui, ó, onde eu tirei o. Deixa eu até abrir aqui para você ver como é que ficou. Por exemplo, GPS. Tirei o texto da planilha. Restaurar, mover, tamanho, minimizar e maximizar X. GPS. Como é que ele ficou aqui? Programa de produção ACAD em branco, Felipe Azensi. Em branco, nome. Maior titulação, em área do conhecimento. Aliás, eu vou abrir um aqui que eu já tinha aí. Modo de exibição, artigo 1 de 6. Data da criação, 09. Fechamentos 2 de 6. Método 1 em 10 3 de. Modo de. Datas fases do desafio. Datas. Fase 01 pré-desafio.tx. Essa aqui que eu estava preenchendo aqui, não estava fazendo. C. Usar. Datas. Fase 01 pré-desafio.txt 3 de. Fase 01 pré-desafio. Programa. Tamanho T. Restaurar em. Mover. Minimizar N. Maximizar X. Fase 0. Programa de produção acadêmica Felipe Azensi nome, Melim Pereira Quemel maior titulação, em curso finalizada mestrando em Direito área do conhecimento, Ciências Sociais aplicadas. Pois é, o que eu fiz? Eu peguei cada planilha daquela, salvei como texto e vim preenchendo no texto. Falei, no pior caso, eu vou mandar esses arquivinhos para o professor, né? Depois que eu me liguei, era para preencher lá na própria planilha e deixar a planilha lá naquele local. Eu vou abrir aqui o próprio documento do Excel. C. Você tem uma ideia o que a gente. Fase 02 desafio. Datas fases do. Data. Deixa eu ver onde é que eu fases. estou achando a própria modo planilha. De. Parecer 4 de 6. Rascunho 5 de 6. Modo. Rascunho.tx. Message.t. Mentoria PPA. Mentoria da Folha 1 em 10. Melim Pereira Quemel.xlsx. Tá aqui, ó. Essa aqui é a planilha original que eu baixei de lá. Eu vou abrir ela no Excel. Melim Pereira Quemel.xlsx Excel. Fase 01. Pré-desafio. Deixa eu ver se está em tela cheia. Restaurar, mover, tamanho, minimizar e maximizar X. Melim Pereira Quemel. Então, por exemplo, ó, eu consigo, o Excel ele tem boa acessibilidade. Eu consigo me movimentar aqui, trocar entre planilhas, por exemplo. Fase 02. Desafio. Tabela. Programa de produção acadêmica Felipe Azensi 1 até F2. Ó, eu estou na tabela 2, que é essa fase 02. Fase 03. Provas do desafio. Tabela. Programa de produção por exemplo, acadêmica eu sabendo que tem outras tabelas, eu posso ir me movimentando entre as tabelas. Fase 04. Pós-desafio. Tabela. Programa de produção acadêmica Felipe. Qual é a tecla que eu estou usando aqui? É Ctrl e Page Up, Page Down. Page Down ele vai indo no sentido Page Down, Page Up ele volta. Programa de produção acadêmica Felipe Azensi 1 até 2.
Isso aqui já é o último. Eu vou lá na planilha 1. Fase 02. Fase 01. Pré-desafio. Tabela. Quer ver? Ó? Aí eu vou dar um Ctrl Home, ele vai lá para o A1. Programa de produção acadêmica Felipe Azencia 1 até I2. Ó, A1 até I2. Eu sei que aqui está mesclado. É uma outra situação que confunde um pouco a pessoa com deficiência, porque eu já sei o que acontece. Então, quando ele fala, por isso que é bom a gente prestar atenção no que o computador está falando. Ele dá essa informação. Então, eu sei aqui que essa célula 1 ela não está isolada. Ela está feita uma mesclagem de A1 até... Programa de produção acadêmica Felipe Azencia 1 até I2. De A1 até I2. Então, aparentemente, pegou duas linhas de A a E. A3 até A70. Ó, de A3 até A70. Tem uma outra mesclagem aqui. B3 até H3. Aí, ó, eu de A3, eu joguei a seta para a direita, eu já sei que tem uma outra mesclagem. Nome transbordante B4 até C4. Ó, nome transbordante, dá para saber que ele está transbordando para a célula seguinte. D4 até H4. Ó, de D4 até H4. Tem uma outra mesclagem aqui. São várias células, né, que viram como se fosse uma só. Então, aqui eu sei que dá para escrever o nome. Mas, assim, é porque eu conheço um pouco do Excel e eu já sei que tem um lugar para escrever, porque eu fiquei passeando aqui. Mas isso não é, assim, muito intuitivo para quem não enxerga. A pessoa demora um pouco para entender. Ah, tem um campo para escrever e tal. D5 até H6. Outra coisa que me confundiu um pouco também, depois que eu fui entender, é que tem um campo nas células que é para você ticar, pelo que eu entendi, né? Tipo assim, foi feito ou não foi feito. E ele aparece, quando eu copiei o texto e colei, ele veio como false. Eu acho que é uma linguagem de programação, né? Se está marcado ou não, para você dizer se aquela tarefa já foi executada. D4, D5 até H5, D6 até H6. Por exemplo, para eu achar aqui aonde está aquilo, eu tenho que ir jogando setinha para cima e para baixo. D7 até H7, I3 até IC, J7, I3 até IC, D7, link CV. E como é que a gente se movimenta aqui? É com setinha do teclado, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. A3 até A70, link civilate. Uma outra coisa, professor, talvez possa lhe ajudar para você entender, ou para quem for entender essa parte da acessibilidade. Eu estou usando aqui o leitor de tela NVDA, que é esse programa, né? Mas o próprio Windows, ele já vem com um leitor de tela nativo, que ele chama de narrador. Se você teclar no seu computador as teclas do Windows, Ctrl e Enter, Ctrl, Windows, Enter, ele vai ativar o narrador nativo do Windows. Já entra uma voz falando, uma voz feminina, falando numa determinada velocidade. Essa voz você pode alterar também, tem voz masculina, tem outras vozes, pode mudar a velocidade. Se você teclar novamente o Windows, Ctrl, Enter, ele desativa. E dessa maneira, você consegue ouvir tudo que você está mexendo no computador, ele está falando. Dá para ter uma ideia, o que está acessível, o que não está, o que lê. Por exemplo, você abre um PDF, se ele já não sai lendo, não é acessível. Porque normalmente, quando é acessível, ele já sai lendo direto do documento. Então, dá, por exemplo, se você ativar o narrador, abrir o Excel e for se movimentando pelas células, você vai ver o que está acessível, o que não está, o que ele fala quando está mesclado. Às vezes confunde, né? Você pensa que ele está no A1, A2, na verdade ele já está lá. E se você está numa célula mesclada e você depois vai para a direita, ele já vai tipo, lá para o J, K, F, lá para frente. Ele não está no tipo do A1 para o A2, A3, aliás, A1, B1, C1, D1, ele vai seguindo na linha, né? A mesclagem é um negócio que confunde um pouco. Então, essa questão do GPS em Excel, ele confunde um pouco a pessoa com deficiência visual. Eu tinha até dado a ideia, né? Isso pode pensar mais para frente, isso pode ser automatizado via web, essa questão do GPS. Dá para fazer todas aquelas regras, inclusive prazos. Ó, você tem do dia tal ao dia tal para subir o esqueleto de texto. Então, se eu não subir o esqueleto de texto naquele dia, o próprio sistema não aceita mais. Olha, passou o prazo. É diferente se você está editando uma planilha, você vai lá e salva o dia, o horário que for, né? Já via web, você consegue amarrar isso. E depois eu posso filtrar. Dizer assim, eu vi que, por exemplo, você tem 24 pomodoros para fazer o INDEM, mas tem gente que faz em menos, em 20, 18, 15, ou seja, fazer em menos horas, né? 8 horas, 5 horas. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber quem fez em menos tempo. Eu posso, se eu tiver isso numa base de dados, eu posso filtrar e saber quem fez, quem não fez, quais pessoas fizeram mais, quem fez menos. De todos os desafios até hoje, quem fez em mais tempo, quem fez em menos tempo, quantos em 10 cada um já fez. Se você está com isso tudo em formato de dados, você pode tirar várias informações, filtrar e, inclusive, validar isso já, né? Porque ele só vai subir o arquivo na data tal, ele já sobe o arquivo para o portal.
então não tem o risco da pessoa baixar o GPS para mexer, pode copiar, né, violar algum direito autoral, alguma coisa, então isso já fica salvo lá, não tem como a pessoa estar copiando isso. E é na hora de subir o arquivo, depois você pode, por exemplo, eu quero ver o Camel, ele fez o Windows, qual foi o Windows? Já está lá do lado, você clica, já baixa, já faz o download do arquivo. Eu acho que isso pode agilizar bastante. É relativamente fácil para um programador pegar esse GPS, né, esse Windows, e passar isso para ser acessado via web. E é legal que já fica uma base de dados, já pode emitir certificado automaticamente, pode automatizar isso, fazer muita coisa já automática, né? Então, a questão do Excel aqui, realmente essa planilha, se for puder colocar em Word, ela facilita mais para a gente. Programa de produção acadêmica Felipe E mais? Melim Pereira Kemel.xlsx Excel. Quer ver mais alguma coisa aí, professor? Deixa eu ver que horas são aqui. Não sei como é que está o seu tempo. 10 horas e 41 minutos. Caraca, 10h41 já. Não, mas tá excelente, cara. Obrigado. Tô adorando. Imagina. Bom, eu acho que basicamente, né, tem muita coisa. A gente pode, não sei se vai dar para aproveitar algumas partes desse vídeo, né? Mas dizer assim, que dá para fazer muita coisa. E eu vi ontem, por exemplo, né, algumas pessoas até que não tem problema de vista nenhum, né, com dificuldades, com várias dificuldades, assim, isso aí não é privilégio de quem não enxerga, na verdade, né? Essas dificuldades todos têm, né? Às vezes são coisas simples para a gente, mas para uma pessoa pode não ser. Então, assim, eventualmente, até quem tiver alguma necessidade mais específica, com questão de acessibilidade, algum programa, alguma coisa que não está conseguindo fazer, pode entrar em contato, né, que a gente ajuda individualmente cada um, está usando outros aplicativos. Tem aquele Medley, por exemplo, que é muito interessante, que eu já testei, é acessível. A questão, às vezes, da pessoa ver quais são as técnicas de atalho e pegar a manha e começar a usar. Basicamente, tudo que uma pessoa que enxerga faz no computador, dá para a gente fazer também. Só aprender as técnicas de atalho, treinar um pouco e partir. O mais difícil é saber o que escrever. A acessibilidade em si não é tanto problema, não. O problema é mais intelectual mesmo. O que você vai escrever? Você tem as mães? Por isso que o método é interessante, né? Com esse GPS, que vai criando uma rota ali, não deixa você... É a prova de munhecada, como a gente diz, né? Se você quiser burlar o método, vai se atrapalhar lá na frente. Então, tem que seguir a regra direitinho. Isso é muito legal, realmente. Show de bola, Melvin. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Vai ajudar muita gente, nossos colegas, então, né? Que já estão no PPA, né? O Cristiano, a Alessandra, a Ana Paula. Cara, você está fazendo aqui um serviço de utilidade pública. Obrigado de coração, meu irmão. Pô, imagina. É Obrigado. uma forma, eu lhe ajudando, eu estou me ajudando por tabela, né? Que você já me ajudou pra caramba. Então, quanto mais eu ajudar, mais eu retorno. Essa dádiva realmente vai virar uma bola de neve aqui, né?